Me conta, Brasil, como está a situação dos gaúchos mais de um mês depois das enchentes que cobriram boa parte do Rio Grande do Sul? Em um primeiro momento, a preocupação do governo federal, em parceria com o estado e com os municípios, foi de salvar vidas. Em um segundo instante, garantir o acolhimento e o abrigo às famílias que ficaram sem casa. A fase agora é de reconstruir, recomeçar. O governo está cuidando das pessoas e chegou a hora também de socorrer as empresas para que elas possam manter as portas abertas, garantir os empregos e voltar a movimentar a economia. O apoio vai para todas, da grande à pequena e microempresa, como no caso do seu Benoni, que tenta com dificuldade retomar a rotina do seu lava-jato no bairro de Navegantes, em Porto Alegre. Me conta sua história, Brasil. A situação é bem complicada, não só a minha, como de muita gente, né? Nesse bairro aqui, todos ficaram alagados, perdemos tudo que tinha, né? Aqui junto é a minha moradia. Aqui vocês estão vendo que está tendo uma casinha aqui. Eu só consegui tirar o meu cachorro e o carro daqui, e o resto foi ali, ó. Entendeu? Aqui é a lavagem. Esse equipamento aqui, ó, que era virou lata de lixo. Isso era um aspirador. Aqui, ó, aqui é os maquinários que tá, né, precário ali, ó. Eu vou mostrar para vocês a altura que deu a água aqui, ó. Olha ali, ó. Ali dá a marca, ó, né? Ó, a marca d'água. O meu cachorro tá dormindo agora ali. Só salvamos eu e ele o carro. E tá bem difícil, gente. Tá bem difícil mesmo, entendeu? Não tá fácil fazer. Mas vamos continuar. Vamos continuar sim, Benoni, com o Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Eu sou Keila Santana e esse é mais um episódio especial do Me Conta Brasil que dedicamos à reconstrução do estado. Para contar para você o que o governo federal está fazendo pelas empresas, estão aqui no nosso estúdio a Viviane, o Fernando e o Renato, um trio que vai ajudar você a entender direitinho as ações do governo. A Viviane veio do Tesouro Nacional e já traz boas notícias de lá. Bem-vinda, Viviane. Você que é a secretária adjunta lá do Tesouro Nacional, o cofre do governo, diz pra gente o que está sendo feito. Bem-vinda. Obrigada, Keila. É um prazer estar aqui, ouvir essa história, né, de um pequeno empreendedor. O governo federal está atuando, né, de uma forma bastante célere e foram várias as camadas, várias as medidas que foram adotadas. E nesse momento estamos focando, né, estamos trabalhando, colocando de pé linhas de financiamento com taxas de juros baixas, né, com garantias facilitadas para que esses empresários, né, como o senhor que falou agora há pouco para a gente, possam de fato acessar esses recursos. Muito bem. E também temos o Fernando, que veio da FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Conta já pra gente, Fernando, o que é a FINEP, o que você faz lá? Bem-vindo. Então, prazer estar aqui conversando com vocês, Keila. Bom, a FINEP ela é uma agência, uma empresa pública federal e a gente fundamentalmente apoia e financia projetos, pesquisa e inovação no Brasil. Quando você pega um ônibus, por exemplo, provavelmente você está andando num produto que recebeu o financiamento da FINEP para o seu desenvolvimento. Quando você toma um medicamento genérico, uma vacina, possivelmente também teve o dedo da FINEP, algum apoio da FINEP no desenvolvimento desse produto. Ou de um alimento, quando a gente consome um alimento, um biscoito, um café, alguma coisa desse tipo, possivelmente também teve. Então a FINEP ela participa e apoia as empresas no desenvolvimento de produtos inovadores e é o que a gente faz diariamente. Quando você frequenta uma universidade, vai a um laboratório, é um outro lado da FINEP, você vai encontrar instalações, laboratórios, equipamentos que tiveram também o apoio da FINEP para o seu funcionamento. Olha só. E temos o Renato. O Renato veio lá do ministério que cuida justamente das micro e pequenas empresas, né, Renato? Já conta pra gente o que tem de novidade já ali para os gaúchos, para as empresas gaúchas. Bem-vindo. Obrigado. Olá, Keila. Nós do Ministério do Empreendedorismo somos um ministério recém-criado, né? Foi criado ainda no ano passado, o ministério mais jovem aí de todos os ministérios brasileiros.
E a gente recebeu a atribuição de atuar em defesa em apoio às microempresas, empresas de pequeno porte, inclusive nos casos específicos de calamidade pública, né? Então, já é a segunda vez desde a criação do Ministério. Logo que o Ministério foi criado, houve uma situação também no Rio Grande do Sul, mas menor que essa, no Vale do Taquari, em que foram acionados alguns mecanismos já de socorro às microempresas e empresas de pequeno porte. E agora, nesse caso maior, agora envolvendo o estado do Rio Grande do Sul, uma parcela maior do estado, nós temos atuado também, eu acho que muito em parceria com os demais pastas, demais ministérios, mas muito focados também no fornecimento na viabilização de crédito para essa retomada. Toda a cadeia econômica ela está um pouco desorganizada, porque as empresas tiveram que parar, os empresários tiveram, como a gente viu no vídeo, né? Teve a inundação, a água subiu ali, então aquilo compromete o negócio como um todo, toda a estrutura do negócio. E esse engasgo no negócio é um engasgo para a economia como um todo, para a sociedade como um todo. E é nessa fase, eu acho que em muitas partes do estado é nessa fase que a gente está agora, né? E o Ministério tá apoiando, a gente vai poder bater um papo aqui sobre os detalhes de como que o Ministério está apoiando. Com certeza, é muito trabalho para todos. Os três aqui vão contar para você o que já está sendo feito pelo governo federal para recuperar as empresas e, com isso, recuperar também a economia do Rio Grande do Sul. Vamos por partes, porque a primeira notícia que vamos detalhar para você é que empresas de todos os tamanhos, de todas as cidades do Rio Grande do Sul, que decretaram calamidade pública, terão uma ajuda do BNDES no valor total de 15 bilhões de reais. É ou não é uma notícia para trazer esperança de recomeço, Viviane? Você lá no Tesouro Nacional, é a espécie de um cofre, né? A gente pode falar do cofre do governo federal. Como é que esse dinheiro vai ser liberado? Quais são os detalhes? Bom, Keila, essa linha de financiamento, ela é muito importante, né? Porque ela conta com recursos do Fundo Social. Então, é um volume grande de recursos, 15 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados para o BNDES. Disponibilizar na ponta linhas de financiamentos para empresas, né, pessoas jurídicas e para pessoas físicas também que exerçam atividades empresariais. Como é que eles fazem para poder requerer, para pedir esse dinheiro? Eles podem acessar o seu banco de relacionamento, né? O BNDES ele opera repassando recursos para as instituições financeiras. Então, essas pessoas elas podem acessar essas linhas diretamente, procurar os seus bancos de relacionamento. Inclusive, tem cooperativas de crédito que também estão atuando. Elas podem acessar, procurar essas instituições, né, do seu relacionamento e solicitar essas linhas. Essas linhas elas vão ser oferecidas com taxas de juros muito baixas, no sentido, o Fundo Social, ele está disponibilizando esse recurso com uma taxa muito baixa. Isso permite que a instituição financeira na ponta, de fato, possa disponibilizar essas linhas de financiamento com custo compatível com a capacidade de pagamento e o risco, né, que essas pessoas elas têm. Então, elas vão poder usar esses recursos para comprar máquinas, equipamentos, né, como colocar, por exemplo, no caso, né, que a gente viu o vídeo daquele empresário que precisa comprar uma máquina, um aspirador, uma máquina de lava-jato, ele vai poder acessar aquela linha. Então essa era a dúvida, que eu já ia perguntar para você como é que se tem essa regra para onde que o empresário vai gastar o dinheiro. Ele pode usar no que ele sentir necessidade de retomada do negócio dele. Tem 3 linhas, né? 3 grandes linhas que o BNDES está disponibilizando para essas instituições financeiras também repassarem esses recursos, que é para investimento, para projetos de investimento, que são recuperação de fábricas, recuperação de galpões, né, que são coisas maiores, mas também para máquinas e equipamentos, para capital de giro, né, por exemplo, para repor um estoque. Então, são várias frentes. Então, tem essa linha para compra de máquinas e equipamentos, coisas menores, grandes galpões, reconstruções de fábricas, e também para o capital de giro, que é importante, também para insumos, folhas de pagamento, né, aquela coisa ali mais corriqueira do dia a dia. Então, essas empresas de vários portes, né, desde a micro e pequena empresa, do empreendedor individual até as grandes empresas, elas vão poder acessar essas linhas com facilidade, né, porque as taxas de juros
que o Fundo Social está disponibilizando para o BNDES são taxas baixas, são taxas beneficiadas, e com isso, né, a hora que o banco precisa colocar ali a remuneração dele e a remuneração do risco de crédito, ele ainda assim ele consegue chegar com taxas muito baixas, né? Então essas taxas elas vão variar. Elas variam, né, entre 0,6% até 0,6% ao mês, no caso de máquinas, equipamentos e também para investimento e reconstrução, e no caso do capital de giro, até 0,9% ao mês. Quer dizer, são taxas abaixo de 1% ao mês, na ponta, considerando todos os requisitos de garantia. Então, realmente, esses empresários, essas grandes empresas, as micro e pequenas empresas e os empresários, né, as pessoas físicas que exercem atividade econômica, elas vão, de fato, conseguir tomar esses recursos, porque não adianta você disponibilizar a linha e elas não terem condições, né, de acessar por falta de garantia, mas não vai ser o caso nessas linhas, porque o recurso está saindo do governo federal com uma taxa muito baixa. Mas o empresário, ele tem uma meta para ser cumprida, por exemplo, não poder demitir, manter emprego, o que ele precisa fazer para essa contrapartida? Sim, isso é uma exigência, porque é importante a manutenção do emprego, né? O governo federal tem essa preocupação de que as pessoas que perderam seus empregos, que elas possam manter o emprego. Então, as empresas elas terão que manter o nível de emprego até 120 dias após a contratação do financiamento, elas terão que manter os empregos considerando a situação anterior à decretação de calamidade. E eles precisam, para ter acesso a esse financiamento, precisam comprovar os danos, fazer com que tipo de provas de que eles foram atingidos pelas enchentes e inundações? Existe essa preocupação, né, de tentar fazer a linha o mais fácil e mais acessível possível. Então, essas pessoas elas terão que fazer uma declaração para a instituição financeira, né, declarando que elas sofreram danos com relação à calamidade. E bem, o governo federal ele também está atento à situação dos pequenos empresários gaúchos e lançou para eles uma linha de crédito especial que é o Pronamp Solidário. O Pronamp ele é um programa nacional de apoio às microempresas e às empresas de pequeno porte. Olha só, 13 mil empresários que sofreram essas perdas nos negócios já foram beneficiados e receberam um valor total de mais de R$1 bilhão. Já vou saber aqui do Renato quais foram as vantagens que esse Pronamp, que esse programa ofereceu para essas empresas. Renato, explica pra gente. O Pronamp Solidário do Rio Grande do Sul, ele tem 5 vantagens. Eu enumeraria 5 vantagens que ele tem. A primeira delas, uma que chama mais atenção, é um subsídio, eu explico melhor daqui a pouco, um subsídio de 40% do valor. Então, na prática, o governo paga 40% da dívida do empresário. O empresário toma R$100 mil, vai ao banco, toma, vamos dizer, R$100 mil. Quando ele sai do banco, ele já está devendo R$60 mil. R$40 mil foi assumido pelo governo no momento que ele fez esse empréstimo. Então, essa é a principal característica, a característica mais forte, né? O que isso representa na prática? Na prática, representa ou os juros fica praticamente zerado ao final, ou então os juros fica até negativo, porque ele sai devendo 60 e os juros continua depois incidindo, ele vai pagar mais de 60, mas ele vai provavelmente pagar menos de 100. Uhum. Então ele toma 100 e no final das contas, com juros e tudo, ele paga menos de 100, porque quando ele saiu do banco ele estava devendo 60. Então com toda isso praticamente cobre a incidência. Então é como se fosse um empréstimo no final da ponta, um empréstimo com juros zero ou até com juro negativo. Então ele tem essa primeira característica muito, muito forte, né, do subsídio de 40%, a primeira vantagem. A segunda é um prazo de carência estendido. Então no Pronamp, se você pegar um empréstimo do Pronamp no banco, em qualquer local do país, você vai ter 12 meses, 1 ano de carência. Então você toma um empréstimo, você tem até 1 ano para começar a pagar. No caso do Pronamp Solidário, você tem 2 anos. Então, o empresário tem o dobro do tempo para começar a pagar. A terceira característica, a terceira vantagem é um limite ampliado. Então, um MEI, por exemplo, um microempresário individual que tenha tido um faturamento de R$70 mil, ela pode tomar aí, no caso do Pronamp Solidário, 42 mil reais de empréstimo, nessas condições favorecidas, praticamente sem juros, com 2 anos para começar a pagar, né? E depois mais 5 anos para terminar de pagar, sem juros no final. O Pronamp, de uma maneira geral, ele funciona com o governo dando uma parte da garantia. O governo chega para o banco e diz, olha, você pode emprestar para o seu Benônio, se o seu Benônio não pagar, eu, governo, pago uma parte dessa garantia. Então o banco não está correndo um risco de 100% no caso da inadimplência do seu Benônio ou de outro empresário. Ele está correndo o risco de uma parte só. Tem uma parte que o governo está garantindo que vai pagar. Separa o dinheiro
do erário, o dinheiro ali da Vivi. Do tesouro, do cofre, O ali dinheiro sai do cofre da cofre. Vivi, né? Sim. E aí... É por isso que ela está aqui, é já por isso para que abrir eu- esse cofre. sem O governo colocou, né, Renato? Isso. Colocou 4 bilhões, 4 bilhões e meio no Fundo Pronamp. Garantidor do Pronamp, justamente para possibilitar que aquele empresário como o seu Benoni, ele chegue lá no banco e ele não enfrente Problema. a falta de garantia. Isso Por quê? mesmo. Porque o fundo garantidor, ele foi estruturado, já havia antes da calamidade, né? Mas ele foi reforçado justamente para conseguir suportar Para conseguir esses emprestar financiamentos mais. e o banco poder emprestar com uma taxa de juros mais baixa que o seu Benoni consegue pagar. Isso. Exatamente. Mas e como que ele pode ser usado também, esse dinheiro? Também tem essas mesmas regras do BNDES, o Pronamp, Solidária? O empresário, ele tem que estar numa cidade que foi atingida, para ele ter o subsídio, ele tem que estar numa cidade que tem declaração de calamidade, né? Então, ele tem que estar nessa cidade, declarar que foi atingido, e aí ele pega esses recursos e ele aplica onde ele estiver precisando desse recurso. Então, não tem uma regra muito dura ou muito burocrática nesse sentido de onde ele não tem que fazer uma comprovação do tipo, eu gastei com isso, com aquilo, até porque a gente sabe que são situações, às vezes, muito diferentes. Às vezes, o empresário vizinho do outro, o problema de um é maquinário, que é um maquinário caro que foi comprometido. O problema do outro é fornecedor. Eram coisas que estavam lá estocadas, né, material que estava estocado ali, que ele devia ao fornecedor e antes dele vender, aquele material acabou sendo destruído pela enchente. Então, ele tem que pagar o fornecedor. Então, é um pagamento de fornecedor. Desses 13 mil que já pegaram esse dinheiro do Pronamp Solidário, qual foi a média de valor que as pessoas estão pegando, que os empresários estão pegando? A média foi o ticket médio que a gente chama, né? Que é isso, o valor médio foi de 102 mil. Então, tinha empresários pegando aí. É claro, nenhum deles vai passar de 150, que é o teto do Pronamp, né? Mas alguns vão ficar abaixo e o teto varia de acordo com o faturamento do ano anterior. É interessante também que no Pronamp Solidário, a gente também separa metade, uma outra vantagem também, ele tem um mecanismo para garantir que o microempresário individual e o microempreendedor, ele não fique de fora. Então, eu tenho metade do recurso desses 4,5 bi que a Vivi colocou, metade desse recurso só pode ser acessado por quem está tomando empréstimo que seja ou MEI ou microempresário. E a outra metade, aí ela pode ser acessada pela EPP, a empresa de pequeno porte. De uma maneira a proteger esses MEIs e microempresas, foi criada uma regra por portaria do Ministério para que você proteja essa parte, uma parte do recurso fique destinado a isso, para que realmente chegue nessa ponta do menor, que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade, né? Exato. Que ele tem menos garantia ainda, que às vezes todo mundo que é empresário, pequeno empresário urbano, tem esse problema, esse gargalo da garantia. Mas ele ainda é mais intenso para aquele que é menor ainda entre os menores. E sabe quem entrou também para ajudar na sobrevivência dos pequenos negócios? O Sebrae, com o plano Juntos a Gente Supera. Calcula-se que pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas já tenham sido atingidas pelas enchentes e o Décio vai contar para a gente o que eles estão fazendo. Conta aí, Décio. Pessoal, estou aqui para dizer que vocês não estão sozinhos e que o Sebrae já está dando todo o apoio para a reconstrução dos pequenos negócios. O Sebrae Nacional, em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Sul e com o apoio das unidades do Sebrae em todo o país, está junto nessa tarefa. Lançamos o plano Juntos a Gente Supera, para garantir a sobrevivência dos pequenos negócios no Estado. Estamos oferecendo crédito por meio do FAMP, com um fundo que garante aval para os pequenos negócios, em parceria com os bancos públicos e privados, bem como todas as cooperativas de créditos para a compra de máquinas, equipamentos e serviços, financiamento a empreendimentos e recursos para capital de giro emergencial. Precisamos ser rápidos na recuperação dos pequenos negócios, pois eles são os grandes geradores de emprego e renda, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Vamos firmes, todos juntos, pelo Rio Grande do Sul. Obrigada, Décio. E tem gente que já está recebendo a ajuda do Sebrae. Me conta a sua história, Sirlei. Meu nome é Sirlei Salete Ramos Silva. Tenho 60 anos, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E estou há mais de 5 anos no ramo de cachorro-quente por negro.
E nessa enchente que veio, eu perdi todo o meu estabelecimento. Estou sem nada dentro do meu estabelecimento. E a minha cozinha que eu tinha também, que era na minha própria casa, eu não tenho nada também, perdi tudo. O Sebrae já me mandou alguma coisa, mas o que ele me mandou, fiquei satisfeita, mas não tenho ainda como recomeçar com esse dinheiro. Ficou tudo na enchente. Ficou tudo o mesmo. Até a dignidade da gente de a gente ter um retorno disso aí. Eu queria mesmo era ter como reconstruir tudo aqui para mim recomeçar os meus lanches, que todos os dias meus fregueses pedem para mim. Todos os dias eles ligam: Cissa, quando tu vai começar a fazer esses lanches maravilhosos que tu fazia? Isso ainda que me dá um plus para mim poder me estabelecer esse carinho que o povo está tendo por mim, né? Mas nesse tempo, nesse momento aí, eu tô meio que perdida. Eu gostaria de encontrar um pouco o meu rumo para mim poder me aprumar. Você vai encontrar seu caminho logo, Cirlei. E a gente vai provar esse lanche que é tão bom, viu? Que você recomece logo. E nós estamos aqui na torcida e todos os três aqui trabalhando para você. E para as empresas gaúchas que trabalham com inovação e sofreram com essas enchentes, tem também uma linha de crédito específica de 1 bilhão e 600 milhões de reais, aprovada pela FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E o Fernando está aqui para contar para a gente como é que está funcionando isso, se o dinheiro já está liberado. Fernando. Então, Keila, sim, o dinheiro já está, a linha já está aprovada e ele vai muito na direção do que a Viviane e o Renato comentaram. Quer dizer, qual é a orientação que temos no âmbito do governo? Garantir que as empresas mantenham a sua capacidade produtiva e, no nosso caso, também a sua capacidade de inovar. Mas, nesse caso, nós criamos uma linha especial, porque usualmente a gente apoia apenas o que é inovação, mas no nosso caso, aqui especificamente, ele falou, não tem inovação se a empresa não puder operar. Então, nós criamos uma linha, características muito parecidas com aquilo que Viviane já anunciou. A condição é que a empresa tenha algum tipo de histórico de inovação. Teve um apoio do Sebrae, teve uma pequena consultoria de inovação, teve um financiamento lá da FAPERGS no Rio Grande do Sul, participou de algum programa de empreendedorismo, teve um financiamento de outra linha, está no parque tecnológico, está numa incubadora, enfim, alguma evidência. Então talvez a dona Cirlei já se encaixe aí, né? Talvez ela se encaixe, exatamente. Vamos dar uma olhada exatamente qual é a situação. A partir de microempresa, a linha está aberta, então vale para micro, EPP, pequenas, médias e grandes empresas podem acessar essa linha. É uma linha com taxa de juros muito competitiva, né? Eu diria taxa que não pode chegar a mais de 10%. Nós vamos trabalhar, nesse caso, com agentes financeiros locais, exatamente para ter chegar mais perto das empresas. Então, os agentes financeiros da região, BRDE, as cooperativas de crédito, Badesul, Banrisul, Cressol, enfim, existe um número grande de entidades com as quais trabalhamos. E a empresa que tiver interesse, que preencha esse requisito, eu sou uma empresa que já tive alguma atividade, vai lá e preenche um termo de adesão, diz, olha, eu estou precisando dessa linha aqui para recuperar e para manter a minha capacidade produtiva. O dinheiro ela vai poder utilizar, não tem projeto, completamente diferente de tudo que não tem projeto, ela apenas vai e adere, eu preciso do recurso para recuperar a minha capacidade. Ela vai poder utilizar o dinheiro nas instalações, na recuperação das suas instalações, pintura, enfim, reconstrução de alguma coisa, compra de maquinário, seja ele qual for, nacional ou importado, que permita ela voltar a operar, e ela pode usar até 40% do recurso que ela vier a demandar em capital de giro. Por que isso? Tem que repor estoque, pagar fornecedor, enfim, pagar uma parte da folha. Então, ela tem liberdade para utilizar o recurso, ela vai poder acessar essa linha até o final do ano, então a linha fica aberta até o final do ano. Direto com a FINEP, manda os documentos lá? Manda direto para o agente, para o parceiro nosso. A exemplo do que já foi dito aqui, ela procura o agente financeiro lá na região dela. O banco. Normalmente é aquela instituição com a qual ela já teve relacionamento, o Banrisul, o BRDE, o Cressol, enfim. Ela procura o banco e diz, olha, eu quero aquela linha da FINEP, eu me enquadro nessa condição de empresa que inova,
gostaria de obter esse financiamento. E ela vem numa linha muito complementar, né, a todas essas iniciativas que já foram aqui apresentadas. Eu acho que o esforço nosso aqui é garantir que as empresas que foram afetadas por essa calamidade retomem rapidamente a sua atividade, voltem a produzir e se insiram novamente aí o mais rápido possível na economia brasileira. Quais as condições de pagamento desse financiamento da FINEP? Então, as empresas, como eu disse, elas terão, a partir do momento que elas venham aderir, elas têm 12 meses para utilizar o recurso, para fazer esse investimento. Né? Normalmente elas já têm bastante claro, assim, é retroativo, já está valendo. Então, desde o momento que lançamos o programa, que foi no começo de maio, qualquer despesa que ela tenha efetuado a partir de tal, está valendo. Ela pode cobrir isso, né? Ela usou lá o capital próprio dela, ela pode recompor. Ela pode ter prazos de carências de até 2 anos e um prazo total de 6 anos para a linha como um todo. Então, a gente acredita que com isso é uma condição bastante vantajosa. Taxa de juros aí, enfim, não pode chegar a mais do que 10%, já incluindo o risco, o spread, vamos dizer, a remuneração do agente financeiro. Então, achamos que é uma condição boa no sentido de apoiar as empresas para que elas retomem rapidamente a sua capacidade de funcionamento, né? O Sul tem uma característica muito própria, né? Uma população muito empreendedora, grandes centros de inovação, tem um histórico de inovação muito forte. Ô Viviane, e o Ministério da Fazenda também já adiou o pagamento de diversos impostos para os empresários gaúchos, né? Como que funciona isso? As pessoas físicas tiveram adiamento de alguns impostos também e agora as empresas, né? Sim, Keila, houve, né, de imediato um adiamento de 2 meses, né, inclusive para o imposto de renda de pessoa física, houve esse adiamento na região do Rio Grande do Sul e teve mais recentemente uma medida, né, focada nos contribuintes do Simples, né, que tiveram o prazo para o recolhimento dos impostos adiados em 2 meses também. Então, também foi uma outra medida que foi adotada pela Fazenda para ajudar as empresas, né? Acho que é importante a gente colocar que o governo federal está com essa preocupação muito grande, né? O Fernando ressaltou isso, de retomada da atividade produtiva. Então, foram adotadas medidas para os diversos segmentos produtivos, né? Desde o microempreendedor individual até as grandes empresas, porque nós entendemos que é importante a retomada dessa atividade, esse fôlego para as empresas, no caso, né, do recolhimento de impostos, para que elas realmente voltem a produzir, a atividade econômica retome e o Estado ele volte à sua dinâmica, né? A gente sabe que vai ter aí um impacto, né, imediato na atividade econômica nesses 2 primeiros meses, mas nós temos a percepção de que rapidamente a economia do Rio Grande do Sul ela vai ser retomada com essa reconstrução. Então, acho que isso é importante, né? Porque não basta você saber que tem uma linha, como você acessa. Então, é importante que essas empresas, de uma forma geral, elas acessem as instituições financeiras de relacionamento, porque vão ter essas linhas com facilidade de acesso. Com isso, a gente tem essa perspectiva. O governo federal está fazendo tudo, né, o que é necessário para que a economia do Rio Grande do Sul retome, as empresas produzindo, as pessoas conseguindo reconstruir suas vidas. Nós vamos finalizando mais esse episódio especial do Me Conta Brasil sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de agradecer todos vocês aqui que trouxeram informações valiosas para que as pessoas, os pequenos, os microempresários, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, vá lá na ponta, vá no seu banco e procure essas linhas de financiamento para retomar aquele fôlego, a esperança de que vão retomar as suas vidas, os seus negócios e fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser o estado que era. Gente, muito obrigada. Renato, eu começo com você as despedidas aqui, que infelizmente nosso tempo é curto. Passou tão rápido, né? Passa rápido, com informação boa assim, né? Agradecer muito o convite, né, para que o Ministério possa expor, né, o Ministério do Empreendedorismo. E a gente vê que a capacidade de recuperação me chamou muita atenção quando a gente estava vendo ali a lanchonete, né, a senhora falando que os clientes estão ligando e sabendo quando é que eu volto, né? Então, assim, eu acho que o que nos dá esperança também de estar trabalhando em favor dessa recuperação, assim, a sociedade, ela realmente tem condições, ela precisa de a gente precisa dar um empurrão, a gente precisa daquele gatilho ali para aquilo poder voltar.
Porque tá toda aquela rede, né, econômica, então, do consumidor querendo lanche ali, o funcionário quer continuar trabalhando ali. Então, assim, a sociedade quer retomar, né? Então, o nosso papel, acho que do governo, é dar esse empurrão, dar esse gatilho, que isso vai acontecer, essa retomada vai acontecer. E esse momento de resiliência, a gente sabe que eles também acabam formando uma sociedade. Ninguém achou bom o que aconteceu, é óbvio, uma tragédia, né? Mas a gente pode sair mais forte dessa, o Rio Grande do Sul pode sair mais forte desse, é um povo muito resiliente, um povo muito forte, né? Como muito empreendedor. E o Rio Grande do Sul, com certeza, vai sair e vai sair melhor do que antes. E o nosso papel é dar esse empurrãozinho, nós estamos bem comprometidos. E eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Fernando. Muito obrigada pela presença aqui, com essas explicações muito úteis e valiosas. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar sobre o que a FINEP tem feito, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para apoiar as empresas do Rio Grande do Sul. E qualquer pessoa que tenha dúvida, não entendi muito bem um ponto, como é que eu faço? Faz contato com a gente, liga para a gente aqui. Nós temos um escritório lá no Sul. Qual também. o endereço da página da FINEP? www.finep.gov.br. Qualquer dúvida, faz contato com a gente e a gente vai ter a maior satisfação de ajudar, de orientar. Isso vale para empresas que necessitem de recurso novo, vale também para as empresas que já são financiadas pela FINEP, que nesse momento podem aderir a um programa, a exemplo do que já havia sido comentado, de suspensão da sua dívida durante um determinado período, para que ela concentre o seu esforço exatamente em retomar a sua atividade. Mas nós ficamos à disposição e, claro, apostando e apoiando essa retomada do Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que vai sair vitorioso e mais forte disso tudo. Isso aí, Viviane, muito obrigada. Olha, essa chave desse cofre aí tá aberta, hein? Destrancou, não tem prazo para retrancar esse cofre. Olha, eu acho que eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. O Tesouro Nacional está trabalhando. O cofre, a gente sempre tem muito cuidado com o cofre. Estamos, né, tentando trabalhar, colocar os recursos na medida da necessidade. A gente sabe que nós somos um país que tem muitas necessidades e estamos enfrentando essa necessidade do Rio Grande do Sul, colocando à disposição tudo aquilo que é necessário, sempre com muita responsabilidade, né, com muita preocupação com a sustentabilidade das ações que a gente está adotando. E estamos, inclusive, com uma equipe do Tesouro Nacional no Rio Grande do Sul. A gente não está só aqui em Brasília, tem uma equipe lá para ajudar os estados e municípios, né, que também precisam tomar financiamento. Então, nós estamos com uma equipe lá para facilitar esse acesso, para que as coisas fluam de uma forma boa, né, para todos. E estamos aí fazendo o nosso melhor, trabalhando incansavelmente para regulamentar, para possibilitar que esses recursos cheguem de fato na ponta. Eu agradeço e ficamos aí na torcida, com a esperança e com realmente uma confiança muito grande que o estado do Rio Grande do Sul vai conseguir retomar, as empresas vão conseguir produzir, o emprego vai ser mantido, porque o governo federal não está medindo esforços para atuar de fato nessa calamidade, né, que é necessária para que o povo possa retomar a sua vida. Exatamente, muita responsabilidade com o cofre aberto para uma urgência, para uma necessidade pontual do Rio Grande do Sul. E ele precisa da sua ajuda, o Estado precisa da ajuda de todos para recomeçar. No próximo programa, a gente continua com o nosso especial e vamos falar sobre o que está sendo feito para a agricultura no Estado. Se você gostou desse episódio, envia para todo empresário que você conhece, pequeno ou grande, que teve o negócio afetado pelas enchentes. E continue ligado aqui no Me Conta Brasil. Toda quinta a gente tem episódio novo no canal da Secom no YouTube e agora também no canal Gov. É o Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Até lá!